Continuação aí do capítulo 3 da hierarquia da disciplina, falando aí agora mais especificamente da precedência, né? Dentro da hierarquia e a precedência e a antiguidade, né? Artigo 17, parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou graduação, os bombeiros militares em atividade têm precedência sobre os da inatividade. Bom, em igualdade de posto ou graduação, né? Então, aqui não falou claramente que, se falar os bombeiros, o serviço, que geralmente tem aquela questão de se comentar que o serviço é mais antigo, né? Então, quem está na atividade tem precedência. Aqui deixou bem claro que é igualdade de posto ou graduação. Então é isso, tem um sargento aí da ativa e um sargento da inatividade. Um sub, mesmo sendo recém sub, imagine, camarada aposentou aí, sub antigo, e o que está na ativa acabou de ser promovido, mesmo sendo mais moderno em termos de tem a graduação, ele tem precedência pelo fato de estar na ativa. E o da inatividade ele vai ficar, no caso aí, com relação aos da ativa, ele não tem precedência, mesmo sendo mais antigo. Isso sugere que, mesmo estando na inatividade, se for imagina um camarada que é sub, está na inatividade, e um que é sargento está na atividade, o sub tem precedência, mesmo estando na inatividade, porque não está em igualdade de posto ou graduação. Poderia sugerir isso, mas não falou também, né? Mas aqui deixou bem claro que é igualdade de posto ou graduação. Entendam isso. Parágrafo 4º. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os bombeiros militares de carreira na ativa, reserva remunerada, quando convocados estes ou quando estiverem estes convocados ou designados para o serviço ativo, é definida pelo tempo de serviço efetivo, tempo de efetivo serviço, no posto ou graduação. Bom, então é isso. Pulo do gato aqui, tempo de efetivo serviço, certo? Tempo de efetivo serviço é que o tempo contado ali de forma continuada, de fato o indivíduo em ativa na corporação. Então, se o militar ele resolveu pedir para ir para a reserva, bom, ele foi para a reserva e lá ele ficou algum tempo lá na reserva, né? Tem lá, já tem 2 anos que eu sou sargento. Só que é o seguinte, pela nossa regra aí, tem outras formas de ir para a reserva. O camarada, às vezes, com 25 anos de serviço, ele não vai ganhar aquela graduação a mais. Mas ele pode pedir, se ele tiver 25 anos de efetivo serviço, por exemplo, ele pode ir para a reserva. Outra situação é que o camarada vai para a reserva também, que não completou os 30 anos, que ele não ganha a graduação a mais. Então ele não é tão novinho assim na graduação. Mas existe essa situação, o camarada ele vai promovido suponhamos a tenente, segundo tenente, e já tem 30 anos de efetivo serviço, aí ele já foi promovido, pede para ir novamente, pede para ir para a reserva, ganha a promoção novamente, vai para a reserva, novinho, né, ali naquela graduação. Então, e aí ele ficou 2 anos lá na reserva. Aí foi um camarada agora que tem 6 meses que ele é primeiro tenente, por exemplo. Ele foi para a reserva primeiro tenente. E tem um camarada que é novinho primeiro tenente. 6 meses, ele já tem 2 anos lá na reserva como primeiro tenente. Então o tempo de graduação é maior do que está na reserva lá como primeiro tenente. Só que o tempo de efetivo serviço do outro
é maior, que são 6 meses. Então o que conta aí não é o tempo na graduação, não. Tempo de efetivo serviço no posto ou na graduação. Essa é a diferença. É para isso que tem essas pequenas regras aí. Para poder alegar, fala, não, tem mais tempo na graduação, que eu fui para a reserva tem 2 anos, como primeiro tenente, fala, eu tenho 6 meses, só que eu tenho 6 meses de efetivo serviço na graduação. E o outro não tem nada de efetivo serviço na corporação nessa graduação. Então veja bem, onde está aí o pulo do gato. Tempo de efetivo serviço no posto ou na graduação. Não é tempo no posto ou na graduação. Essa é a diferença. Outras situações aí que o camarada, por exemplo, vai para a reserva por assumir carga letiva, tem 2 anos aí naquela graduação, tem 2 anos aí suponhamos aí de terceiro, segundo sargento aí, 2 anos. Aí um camarada foi promovido, tem 1 ano. Quem vai ter, aí foi convocado no serviço ativo, né? Isso da reserva. Quem vai ter a precedência? O que tem 2 anos. Ele já tirou 2 anos lá de efetivo serviço. E ele foi para. Ele não ganhou aquela novíssima, né? Então, vai contar isso, é o tempo de serviço, de efetivo serviço que ele teve naquela graduação. Simples, só isso. Então, repetindo, em igualdade pós-graduação também. Então não é o cara do efetivo serviço faz, segundo o estatuto, não. É igualdade posto ou graduação. Aí já muda tudo se o segundo que a gente está vendo aqui, não. Se o camarada for da reserva aí mais antiga, vai ter presente. Pelo menos segundo essas regras aqui, está vendo aqui que só vale o posto ou graduação, né? Então não confunda. Em igualdade de posto ou graduação, há precedência entre os bombeiros militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada quando estiverem estes convocados para o serviço ativo é definida pelo tempo de serviço ou tempo de efetivo serviço no posto ou na graduação. Então é isso aí. Os pontos aqui que a gente tem que observar, né, são esses. Igualdade de posto ou graduação. Então aquele que está na ativa, aquele que está na reserva, convocado para o serviço ativo. Até porque quando o camarada é convocado para o serviço ativo, ele volta para a ativa, né? Que é uma das categorias é categoria mesmo uma das situações passa para a situação da ativa, sai da situação de reserva para a situação da ativa, de inatividade recreativa. Então ele está na ativa, né? Tem todos os direitos, deveres de quem está na ativa. Então tem todos os direitos. Agora tem que definir essa questão, né? Então para definir ficou assim, né? Atividade 40. Atividade 40, correção. Questão 1. Conforme previsto na Lei nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, que baixou o Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, os bombeiros militares da reserva remunerada convocados para o serviço ativo terão os direitos e deveres dos bombeiros militares do serviço ativo de igual situação hierárquica. Ok. Sobre a precedência entre os bombeiros militares, julgue os itens abaixo. Então, falou que bombeiro militar, a gente já viu isso aqui anteriormente, da mesmo posto ou graduação, os bombeiros militares da reserva remunerada, eles convocados no serviço ativo, tem os mesmos direitos e deveres, né? Tem os direitos e deveres, são os mesmos direitos, por exemplo, porque eles também estão na ativa, né?
Aí vem a questão da precedência. Aí o que a gente vai ver agora, que é uma prerrogativa aí, um direito, sei lá, alguma coisa assim. A gente vai ver ainda sobre, elencado aí certinho o que são as prerrogativas e direitos. As várias prerrogativas e os vários direitos. A gente não viu ainda não. Mas vamos lá. E tem os bombeiros militares em atividade têm precedência sobre os da inatividade. Em parte está certo. Porém, o que preconiza aí o estatuto é que os bombeiros militares em igualdade de posto ou graduação, certo? Em igualdade de posto ou graduação, os bombeiros militares em atividade têm precedência sobre os da inatividade. Então é errada por isso. Aqui não definiu se é em igualdade de posto ou graduação. Ah, mas subentende coisa nenhuma. Pode ter outra interpretação. Ele falou que no estatuto é bem claro isso daí, igualdade de posto ou graduação. 2. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os bombeiros militares de carreira na ativa e os da reforma, quando estiverem estes convocados ou designados para o serviço ativo, é definida pelo tempo de serviço, pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Ok. Só que reformado. A reforma, quando estiverem estes convocados, designados para o serviço ativo, a reforma não é convocada nem designada para o serviço ativo, então é errada. 3. A precedência entre os bombeiros militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada, sim, agora, quando estiverem esses convocados ou designados para o serviço ativo, é definida pelo tempo de serviço no posto, é definida pelo tempo aqui. Quem marcou errado pode considerar errado, mas essa aqui é para ser certa, porque não é tempo de serviço, é tempo de efetivo serviço. É para todo efeito aí, considera efetivo serviço aqui. Considera se fosse prova uma coisa. É porque realmente eu errei aqui na hora de digitar aqui. É tempo de efetivo serviço no posto ou graduação, desde que estejam em igualdade de posto ou graduação. Não é tempo de serviço. É tempo de efetivo serviço. Tem diferença. Tempo de serviço é uma coisa, tempo de efetivo serviço é outra. E numa prova isso aqui muda. Mas considere efetivo serviço aqui. Faz de conta que tem um efetivo aqui. Essa era a intenção. É porque realmente eu esqueci de digitar aí. Mas quem marcou errado aí também viu isso aqui. Muito bem. Então é isso, a 3 aí. Desde que é considerado tempo de serviço, tempo de efetivo serviço, lê esse tempo de efetivo serviço, vamos listar esse tempo de serviço, eu tô falando para fazer isso, ela está certa, né? Mas quem marcou errado, como eu falei também, tudo bem, porque realmente eu errei. 4. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os bombeiros militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada, quando estiverem estes convocados ou designados para o serviço ativo, é definida pelo tempo no posto ou graduação. Mas faz uma diferença grande, enorme, porque realmente definido pelo tempo na graduação não, porque é pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação, porque o indivíduo que foi para a reserva, por exemplo, ficou lá 3 anos, ele acaba, às vezes, muitas das vezes, o camarada tem 30 anos já de serviço e pede para ir para a reserva, então ele ganha uma graduação, né? E ele vai novinho em folha, né, nessa graduação. Não tem tempo de efetivo serviço nenhum quase nessa graduação. Só que o tempinho ali de esperar os trâmites legais lá, né?
E aí ele entra e ficou 3 anos. Então o tempo dele na graduação é isso. Agora o tempo de efetivo serviço é quase zero. Aí o outro já tem 2 anos de efetivo serviço, por exemplo. Aí ele é convocado. Fala, não, tem mais tempo na graduação, mais tempo de efetivo serviço quem tem o outro. Então faz diferença demais isso. Demais mesmo. Isso aqui é outra, faz muita diferença. Nesse caso, então é o tempo de efetivo serviço na graduação. E tem diferença entre tempo de serviço e tempo de efetivo serviço, como a gente já comentou. Meu erro aí da 3 é exatamente porque o tempo de serviço é aquele tempo que o camarada, a verba, tudo é tempo de serviço. Entrou 30 anos de serviço, é diferente de efetivo serviço, que é o que de fato ele é, percorreu ali, trabalhando na corporação. Então, se o camarada tem aí, fala, tem 30 anos de serviço, a verba é 6, então tem 24 de efetivo serviço. É isso aí. Marca a alternativa correta, apenas uma é verdadeira, considerando aquilo que eu falei, né? Quem não considerou é a letra A, quem não considerou é a letra D, né? Então, o gabarito aí é A, considerando que o adendo aí, quem não considerou, o gabarito é D. E claro, né, uma prova teria que anular, né? Se fosse uma prova com 2 respostas, ou uma resposta errada, ou errada também, todas estão erradas na verdade, teria que anular. Aí aqui entra, se for intenção da banca, às vezes, de ter colocado, eles vão anular. Se não for, quer dizer, se for intenção, eles não vão anular. Agora, se não for intenção da banca ter colocado e errou de fato, aí corre isso não anular.